Eu vou falar um pouco sobre a síntese e estrutura das proteínas. Vou falar um pouco sobre a síntese proteica, as estruturas primária, secundária, terciária e quaternária e as modificações pós-traducionais e implicações clínicas da estrutura proteica. A síntese proteica é o processo pelo qual as células produzem proteínas. Ela ocorre em duas etapas principais, que é a transcrição e tradução. Na transcrição, o DNA ele é copiado para uma molécula de RNA mensageiro, o mRNA, e na tradução, esse rMNA é lido pelos ribossomos, que esses ribossomos, eles utilizam os aminoácidos para formar uma proteína específica de acordo com a sequência genética. Essas proteínas, elas são essenciais para diversas funções do organismo, como, por exemplo, a construção de células, reparo de tecidos e regulação de processos metabólicos. A tradução ela é a etapa da síntese proteica em que o RNA mensageiro ele é lido pelos ribossomos para formar uma proteína. Durante esse processo, o mRNA ele é traduzido em uma sequência de aminoácidos com a ajuda do RNA transportador, que carrega os aminoácidos correspondentes aos códons, que são sequências de 3 bases. Esses aminoácidos, eles são ligados entre si, formando uma cadeia polipeptídica, que se dobra para formar uma proteína funcional. Aqui está a estrutura primária, e a estrutura primária das proteínas, ela é a sequência linear de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Essa sequência, ela determina a formação e a função da proteína, já que a ordem específica dos aminoácidos, ela é crucial para que as interações posteriores e a conformação tridimensional da proteína. A estrutura primária, ela é o nível mais básico da organização das proteínas. Nesse slide, a gente pode ver um pouco mais resumido sobre as proteínas primária, secundária, terciária e quaternária. A primária é a sequência linear de aminoácidos, como eu falei. Ela é a sequência que forma uma cadeia polipeptídica, se liga ao covalente, forma as longas cadeias não ramificadas através de ligações. A secundária é o arranjo espacial local dos aminoácidos, devido às interações de hidrogênio. Ele é um alfa-hélice e beta pregueada. A terciária é a conformação tridimensional da proteína completa e depende das interações entre os radicais dos aminoácidos. Tem a funcionalidade biológica das proteínas, como a capacidade de se ligar a outras moléculas. Tem ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e ligações iônicas. E a quaternária é proteínas formadas por mais de uma cadeia polipeptídica, cada uma com sua proteína estrutural, própria estrutura terciária e um complexo de proteico funcional, como o exemplo é a hemoglobina. Aqui é só uma foto mostrando mais ou menos como é que funciona. As 4 proteínas, a primeira é a sequência de aminoácidos em uma proteína. A segunda são pontos de hidrogênio que conferem a forma helicoidal. A estrutura terciária, a hélice, ela dobra-se ficando com uma forma enovelada. E a quarta, 2 ou mais cadeias se unem para formar uma proteína. É basicamente como se fosse um telefone. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas doenças induzidas pelas alterações nas estruturas primárias das proteínas. A primeira delas é a anemia falciforme,
que é uma doença genética do sangue em que os glóbulos vermelhos têm uma forma anormal, parecendo uma foice, como a gente consegue observar aí na imagem. Isso ocorre devido a uma mutação do gene da hemoglobina, a proteína que transporta hidrogênio no sangue. Esses glóbulos, eles são rígidos e eles podem obstruir os vasos sanguíneos, causando dor, danos nos órgãos e entre outras complicações. A condição dela é hereditária e afeta principalmente pessoas com ascendência africana, embora também possa ocorrer em outras populações. A fibrose cística é uma doença genética que ela afeta principalmente os pulmões. A gente consegue observar na imagem, né, um pulmão normal e um pulmão com fibrose cística. Ela não afeta só o pulmão, mas também o pâncreas e outros órgãos, causando a produção de um muco espesso e pegajoso. Esse muco, o que acontece? Ele dificulta a respiração e a digestão, levando infecções pulmonares frequentes, problemas respiratórios e dificuldades na absorção de nutrientes. Essa doença ela é causada por uma mutação no gene CFTR. Esse gene ele é o que regula o transporte de cloro nas células. A fibrose cística ela também é hereditária e, embora não tenha cura, o tratamento pode ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Temos também a doença de Tay-Sachs, acho que é assim que se fala. Essa doença, ela também é genética, rara e progressiva, que afeta o sistema nervoso central. Ela ocorre devido a uma deficiência na enzima hexossaminidase A, que é responsável por degradar os lipídios no cérebro. Sem essa enzima, esses lipídios eles se acumulam, causando danos às células nervosas. Essa doença, ela geralmente se manifesta na infância, que os sintomas normalmente são a perda de habilidades motoras, o atraso no desenvolvimento, convulsões e cegueira. Essa doença, ela é fatal e a maioria das crianças afetadas não sobrevivem além da infância. A doença de Huntington, e não menos importante, ela também é uma doença genética neurodegenerativa que causa a degeneração progressiva das células nervosas no cérebro. Ela é caracterizada por movimentos involuntários, problemas de coordenação, alterações de humor e o declínio cognitivo. Essa doença ela é causada por uma mutação no gene HTT. Ela resulta em uma repetição anormal de uma sequência de bases no DNA. Os sintomas dela, geralmente, eles são mais tardios. Eles começam entre os 30 e 50 anos. E a progressão ela é lenta, mas leva a uma perda significativa de funções motoras e cognitivas. Não há cura, mas o tratamento também pode ajudar a controlar os sintomas. Também temos a fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença genética rara em que o corpo não consegue metabolizar a fenilanina. É um aminoácido presente em alimentos ricos em proteínas. Isso ocorre devido à falta ou deficiência de uma enzima chamada fenilanina hidroxilase. Quando não tratada, ela se acumula no sangue e pode causar danos no cérebro, que resulta em deficiência intelectual e outros problemas neurológicos. O tratamento dessa doença ela envolve uma dieta rigorosa com baixo teor de fenilanina, iniciada logo após o nascimento, para prevenir complicações. Modificações pós-traducionais. O que é? São modificações pós-traducionais de proteínas que aumentam a diversidade funcional do proteoma pela adição covalente de grupos funcionais ou proteína, clivagem proteolítica de subunidades, reguladoras ou degradação de proteínas inteiras. A fosforilação reversível de proteínas, principalmente em resíduos de serina,
treonina ou tirosina é uma das modificações pós-traducionais mais importantes e bem estudadas. A fosforilação, ela desempenha papéis críticos na regulação de muitos processos celulares, incluindo ciclo celular, crescimento, apoptose e vias de tradução de sinal. A fosforilação, ela é um mecanismo-chave para o controle de muitas vias celulares. A glicosilação, ela abrange uma seleção diversa de adições de açúcar e proteínas que variam de simples modificações de monossacarídeos, de fatores de transição nuclear, a mudanças altamente complexas de polissacarídeos, ramificados de receptores de superfície celular. Já a clivagem, ela consiste na quebra específica de ligações peptídicas em proteínas percursoras, transformando-as em formas ativas ou funcionais. Muitas dessas proteínas, elas não são funcionais imediatamente após a tradução. Essas proteínas, elas são chamadas de proteínas. E os polipeptídeos são clivados por enzimas proteolíticas. A minha equipe fez essas questões para que a gente aplicasse em sala de aula, para ver como ficou o entendimento dos nossos colegas. Eu vou deixar passando aí. Tem também as respostas, né, que creio que foram discutidas em salas de aula. E foi isso. Muito obrigada pela atenção.